Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. São 22 horas e 48 minutos do dia 12 de junho, sexta-feira. Eu já disse para vocês, que eu estou preferindo gravar nesse horário mais tarde, para evitar que o telefone toque e interrompa a gravação, ou o barulho, da rua aqui, muitos caminhões, carretas indo para a CSN e acabam trazendo um barulho terrível aqui, que fica um ruído ruim na gravação. Então eu estou procurando gravar mais de noite. Com isso, a gente está alterando o nosso horário, de estudo. Se vocês estão vendo, acho que alguns de vocês já devem estar até dormindo e só vão ver esse estudo amanhã. Mas não tem importância, A hora e o dia que der para vocês participarem do estudo, assistirem, fazerem fazerem as análises de vocês do que foi dito, é essa hora mesmo, não é isso? Graças a Deus. Eu não sei como é que vocês estão. Vocês estão vendo aqui que eu estou morrendo de frio, Morrendo é uma expressão que a gente usa, que nós que somos brasileiros, dizem que os coreanos do sul também são assim, Exagerados, Estou morrendo de frio. Não estou morrendo de frio, mas estou sentindo muito frio. Estou bem agasalhada aqui. Se começar a esquentar aqui, aí eu vou ter que começar a tirar as coisas aqui que eu coloquei para me proteger. E é bom porque aí eu também não fico com rinite, O frio às vezes me dá rinite, eu fico espirrando. Bom, vamos lá. Nós vamos hoje entrar no capítulo 7 do livro de Gênesis. Eu falei para vocês que nós não iríamos entrar aqui, não iríamos fazer nenhum comentário acerca da arca, de como Deus determinou que ela fosse construída, dando as medidas dela, as divisões, os compartimentos, falando até do telhado, que o telhado teria que ficar acima, do último andar da arca, porque ela tinha porque ela tinha 3 andares. E eu falei para vocês, nós não vamos falar sobre isso. Nessa parte do capítulo 6, que fala sobre isso, faça uma arca de tábuas de cipreste, e nela você fará compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora, essa coisa toda. Nessa parte aqui, que vai até o versículo 22, Deus também diz para Noé quem deveria entrar na arca. Isso é um fato muito interessante. Só que isso é repetido no capítulo 7. Então vamos entrar logo no capítulo 7 e vamos estar vendo, pelo menos, deixe-me ver se eu vou ler o capítulo todo. Eu vou ler o capítulo todo, mas obviamente nós não vamos falar o capítulo todo, tá? Mas vamos começar hoje falando já alguma coisa sobre questões teológicas ligadas a esse capítulo. Então, Gênesis capítulo 7, se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe aí a leitura, mesmo que a sua tradução seja diferente da minha, mas é bom que você também esteja lendo, não só ouvindo, o que está sendo lido aqui. Então diz assim: o Senhor disse a Noé, Gênesis capítulo 7, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos.
Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes ficaram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Durante 150 dias. Quando eu estava pesquisando isso aqui, no Google, e tem uma parte que as pessoas perguntam, né, fazem algumas perguntas, eles vão respondendo. E alguém perguntou assim: quem é que não entrou na arca? Dos animais, né, e tal, conforme Deus mandou aqui, de 2 em 2, né, o casal, macho e fêmea. Quais os animais, os seres, né, vivos que não entraram na arca? E aí a resposta do Google achei muito interessante, que falou assim: a baleia, por exemplo, os peixes, eles não entraram porque, né, eles não morrem na enchente, na água, não é isso? Eles não morrem. Então, eles não precisaram entrar na arca, Noé não precisou levá-los, né, e colocá-los na arca. E eles falaram mais também, os enxames de não sei o que lá, que também não entrariam na arca. Há uma pergunta que eu sei que talvez esteja já passando na cabeça de vocês, então antes de a gente entrar no estudo propriamente dito, eu já quero esclarecer isso, é que se o dilúvio foi sobre toda a terra, aí vamos pensar assim, sobre o Brasil, bom, não morava ninguém no Brasil, mas sobre as terras brasileiras, não é isso? Foi sobre toda a terra, ou quando fala sobre toda a terra, está se referindo àquela região povoada. Povoada por quem? Pelos descendentes de Adão e Eva, né? Os descendentes de Caim, os descendentes de Sete e os descendentes que vieram depois deles. Foi só sobre eles, porque eles ocupavam uma região que não era muito grande, acredita-se, né? Que não era muito extensa. Quer dizer, o dilúvio foi só sobre
aquela parte onde eles estavam, já que o dilúvio é o juízo de Deus sobre uma nação, sobre um povo, né, que estava em desobediência a Deus, não é isso? Um juízo divino contra uma corrupção que se alastrava sobre a humanidade daquela época, as pessoas daquela época. Então, seria só ali, só naquele lugar ali. Bom, se nós formos pensar que o dilúvio, ele mudou a estrutura da terra, né? E Deus quis preservar um grupo de animais, né, e de aves, então nós temos que entender que o dilúvio foi sobre o mundo todo, não foi só naquele local. Por quê? Porque se tivesse sido só naquele local, mesmo que nos outros locais, então não existia Estados Unidos, não existia Brasil, não existia Portugal, não existia Europa como um todo, né? Não existia nada disso, não existia o Oriente Médio, Japão, Coreia, né? Então, ali não houve o dilúvio. Bom, digo eu, não espírito, tá, gente? Eu não encontrei realmente assim nada que nem recebi de Deus revelação e nem encontrei nada que eu pudesse dizer assim, existe uma corrente que fala assim. Mas eu entendo que se Deus quis preservar os animais e mandou que entrasse, né, o casal, macho e fêmea, de 2 em 2 entrassem na arca, obviamente, mesmo que não existisse pessoas, né, nos outros locais, onde hoje são países, existiam animais. E Deus, no juízo dele, quis destruir tudo. Tudo. Só não foram destruídas, então, os peixes, as baleias, os animais aquáticos, os que vivem na água. Esses, a água foi até bom para eles, né? Devem ter feito uma festa. Tá bom, gente? Só abrindo essa janela para falar sobre isso, porque eu acho que essa é uma dúvida que todos nós temos. Eu já tive muito essa dúvida até que cheguei a essa conclusão. Mas repito aqui, digo eu, não espírito. Se você tem um outro entendimento, por favor, coloque aqui no grupo. Coloca assim, olha, eu penso diferente, eu penso que... Aí coloca. Ou então eu estudando encontrei isso, essa corrente. Coloca aí. Vamos lançar aqui no grupo, porque pode ser um ponto para discussão, para a gente poder, né, rebater ou concordar, tá bom? Coloca aí, eu estou colocando a minha opinião, gostaria que você colocasse a sua também. Então vamos lá, o que nós temos aqui em Gênesis 7? Gênesis 7 realmente narra o início do dilúvio global como juízo divino contra a corrupção da humanidade. A gente já viu aqui no capítulo 5, 6, como que ela foi se corrompendo a humanidade daquela época ali. E Gênesis 7, ele faz um destaque muito forte, muito importante, à obediência e à preservação que Deus fez de Noé. A preservação. Vocês vejam que a gente acabou de ler aqui, logo no começo do capítulo 7, que diz assim, no versículo 1, o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Eu quero deixar claro aqui que no capítulo 7 a arca já estava pronta, tá, gente? Esses 120 anos de construção da arca, a gente já falou sobre isso, né? 120 anos, o homem não vai durar mais do que 120 anos, não queria dizer exatamente um limite para a idade dele, mas seria até o dilúvio. Aquela geração não passaria mais de 120 anos, porque a hora que a arca estivesse pronta, viria o dilúvio. Então, no capítulo 7, a arca já está pronta, tá bom? Então, Deus dá as últimas ordens aqui para Noé, esclarece a Noé algumas coisas e logo vem o dilúvio. Então, nós vimos aqui, lendo aqui, né, no versículo 1, o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Vocês se lembram quando eu falei para vocês, semana passada, retrasada? Não sei mais. Mas eu falei com vocês que
Enoque foi também um homem justo, temente a Deus e agradável aos olhos do Senhor. E o que o Senhor fez com Enoque? O Senhor trasladou, arrebatou, levou Enoque para junto de si. Aí a pergunta é, por que Deus não fez isso também com Noé? Porque a transgressão humana, a corrupção da humanidade, a imoralidade, a sexualidade exacerbada, elas atingiram um ponto tão grande que Deus falou assim, eu não vou levar Noé, eu vou salvar Noé e a partir de Noé eu vou permitir, né, que uma nova geração apareça, permitir porque, né, Noé estava casado, tinha sua esposa e tinha os seus filhos casados. Então, a partir dele surgiu uma nova geração, não é isso? Então ele falou, eu vou tirar Noé, tá? Porque a iniquidade atingiu um ponto que eu não quero tirar o justo. Eu quero salvar o justo e aniquilar os ímpios. Acabar com a raça dos ímpios. O que isso faz você pensar? Será que é a mesma coisa que eu estou pensando? Que o juízo de Deus vai fazer essa separação lá naquele dia glorioso que a Bíblia diz? Quem estudou, né, Apocalipse, junto no nosso curso de Apocalipse, lembra disso, né, que vai ter aquele grande dia. Vai ter o grande dia. E esse grande dia, aliás, numa antevisão com o arrebatamento, onde Deus vai fazer o quê? Ele vai tirar os justos e vai aniquilar os ímpios. É o que está acontecendo aqui. O que o Senhor fez? Ele falou, eu vou preservar você, Noé, porque você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que geração é essa? Corrupta, imoral, né? Imoral, com a sexualidade exacerbada, malvados. Então, Deus falou assim, eu vou criar uma nova geração a partir de você, Noé. Então, o capítulo 7 é isso aí. É o juízo divino contra a corrupção da humanidade, destacando a obediência e a preservação de Noé. O texto nos mostra Deus cumprindo o seu aviso, o fechamento da porta da arca e a submersão total da terra. A terra toda ficou submergida, ficou embaixo da água, né? Esse capítulo 7, ele é dividido em 2 blocos principais que eu quero falar para vocês. O primeiro bloco é o embarque, que vai dos versículos 1 a 10. Deus ordena a Noé, sua família, os animais que entrem na arca. E ele instrui a levar 7 pares de animais puros e 1 par de impuros. Após 7 dias de espera, as águas então começam a cair. Eles entraram na arca, os animais, Deus foi conduzindo, e isso é bem claro, né? Porque a gente às vezes fica na dúvida, assim, como é que entraram esses animais lá? Ele tem uma parte aqui... Tem uma parte que diz que Deus ia mandar. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é justo. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 6 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias, 40 noites, farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Mas tem uma parte... Tem uma parte que diz que Deus ia fazê-los ir para a arca. O Senhor fechou a porta da arca.
Agora eu não vou achar aqui não. Eu não vou ficar procurando para a gente não gastar o nosso tempo aqui. Mas se vocês encontrarem, coloca para mim qual o versículo, onde a palavra diz muito claramente que foi Deus que conduziu esses animais até em direção à arca. Agora, é muito interessante o fato de Deus falar assim, os animais puros, Noé, você vai colocar dentro da arca 7 pares, mas dos impuros você vai colocar um par só. Todos os impuros, um par, um casal, macho e fêmea. É interessante a gente ficar pensando como que Noé saberia quais seriam os puros e os impuros. Quais seriam os animais puros e impuros. Vejam que isso ainda não aparece aqui. Nos estudos que a gente fez até agora, até o capítulo 7, Deus ainda não havia determinado quais seriam os animais puros e os impuros. Isso vai acontecer lá com Moisés. Quando Deus fala quais são os puros e impuros, aí ele fala, né, o que tem o casco partido, o que tem isso, o que tem aquilo, o que tem barbatana, o que não tem. Ele faz uma seleção e diz para Moisés quais eram os animais puros e impuros. Por que Deus fez isso lá com Moisés? Tanto para que o povo de Israel não comesse animais impuros, como também para que animais impuros não fossem oferecidos em sacrifício. Para ser oferecido em sacrifício, tinha que ser animais puros, e sem mancha, sem mácula, mas puros também nessa relação de animais que Deus havia criado e dito para Moisés. Então aqui, só por uma revelação, que Noé poderia saber quais eram os puros e os impuros, para saber, você é puro, entra aí, entrou um par, faltam 6 pares desse tipo de animal, tá certo, gente? Desse tipo. Então, vamos imaginar assim, o cordeiro, né? Que a gente sabe que é animal puro. A ovelha. Então, 7 pares de ovelhas. Entenderam? 7 pares de animais puros. Eu entendo assim. De todo animal puro, leve com você 7 pares. Tá vendo? Não era só 7 pares de um tipo. Eram 7 pares de todos os tipos de animais puros e um par de todos os tipos de animais impuros. Então eu entendo que só por uma revelação é que Noé saberia quais eram puros e impuros para contar e falar, acabou, daqui vocês não volta para trás porque vocês não vão poder entrar na arca. Uma elucubração aqui da minha cabeça, tá bom, gente? Mas Deus determina, e é muito interessante essa separação, essa coisa de Deus privilegiar os animais puros dos impuros, porque isso fala alguma coisa, né? Deus queria que nessa nova geração que viria a partir de Noé, depois do dilúvio, os animais puros fossem muito maior quantidade do que os animais impuros. Isso é muito interessante, né? Após 7 dias de espera, as águas começaram a cair. A segunda parte, eu falei que está dividido em 2 partes, em 2 blocos. Então, o primeiro bloco é esse embarque, que vai dos versículos 1 a 10, e a segunda parte, dos versículos 11 até o final, até o versículo 24, é o dilúvio propriamente dito. A destruição ocorre tanto pela chuva torrencial que caiu durante 40 dias e 40 noites, quanto pelo rompimento das fontes subterrâneas. Houve assim um derramar de águas, tanto águas que estavam embaixo, eram subterrâneas, né? Que poderiam vir num dia virar um poço ali para o pessoal beber água, tanto aquelas águas se romperam para cima, né? Explodiram, como a água que caiu do céu, que encheu a terra. Então, a água, a Bíblia diz aqui, né? A gente já leu, ela subiu tanto que ela chegou a cobrir os montes mais altos, extinguindo toda a vida terrestre que estivesse fora da arca. Era muita chuva, era muita água. Por isso que a Bíblia diz, e Deus fez essa aliança com Noé, que nunca mais ele destruiria a terra com o dilúvio, com a água. E às vezes a gente vê, né,
aqui no Brasil ocorre muito, e a gente vê também nos outros países aí, no período das águas, das chuvas, nossa, as casas ficam alagadas, as ruas, e as pessoas não tem como, perdem tudo, porque as águas entram dentro de casa. A gente fala, Deus falou que não ia destruir, não está destruindo não, gente. O dilúvio foi muito pior do que isso que a gente vê na televisão, que nós chamamos de inundação. O dilúvio foi milésimas vezes mais do que isso que a gente viu, tá certo? Que a gente vê. Pessoas morrem, às vezes morrem numa enchente e tal, algumas pessoas, mas o dilúvio morreu todo mundo, menos Noé e a sua família, tá? Pontos que nós podemos apontar aqui de destaque nessa história aqui do dilúvio. A escolha e a graça. Noé, ele é poupado por Deus por ser considerado o quê? Justo no meio de uma geração ímpia. Mas, isso é a graça de Deus na vida de Noé. Mas o fechamento da porta por Deus simboliza o quê? A separação definitiva entre o juízo e a salvação. Quando Deus, e a Bíblia diz que Deus é que fechou a porta da arca por fora, e alguém já falou assim, Deus fechou, eu já ouvi alguém falando em pregação, Deus fechou a porta da arca por fora, porque se deixasse por dentro, com Noé podendo abrir e fechar a porta, provavelmente Noé era um homem de um coração bom, ele, quando batessem ali, Noé, deixa a gente entrar, Noé abriria a porta e deixaria entrar. Mas o juízo de Deus não permite isto. O juízo de Deus não permite isso. Gente, isso tudo é para nos levar. Por que a gente está estudando isso? Qual a importância disso na nossa vida? É pensarmos no juízo final. Provavelmente nós vamos querer, Senhor, meu parente ali, meu marido amado, ou minha esposa, ou meus filhos. Deus vai falar assim, não, a porta já está fechada. Estão entendendo? Não, a porta já está fechada. É isso que o dilúvio nos ensina, tá? É a escolha e a graça. Outro ponto de destaque aqui no capítulo 7 é a arca. A arca é o símbolo de refúgio e meio de preservação à criação de Deus até que a terra pudesse ser purificada e repovoada de novo. Tá? Então, a arca ela tem esse símbolo, é um símbolo de refúgio. É um lugar onde Deus preserva a sua criação. E a criação justa, que era representada por Noé. A Bíblia nem fala da mulher de Noé e dos filhos como pessoas justas, muito menos das noras. Mas Noé, porque ele era justo, ele salvou a sua família, né? Ele conseguiu salvar a sua família. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, já não temos muito tempo, né? 3 partes para fazer um esboço e terminar aqui desse Gênesis capítulo 7. Primeiro, Noé e sua família, juntamente com os animais que Deus escolheu e mandou em direção à arca, eles entram na arca. Segunda parte, as águas inundam a terra. Então é Gênesis capítulo 7, versículo 11 a 16. E terceiro, o dilúvio que cai sobre a terra, Gênesis 17 até o 24. Tá? O 24. Semana que vem eu continuo, tá, gente? Não vou continuar, porque senão, se eu começar a falar aqui, eu vou querer continuar falando e aí nós vamos passar muito e vai ficar um vídeo muito grande. Eu não quero que esse vídeo fique grande, porque eu quero que vocês já comecem a trabalhar na mente de vocês sobre o juízo de Deus. Quem é que vai entrar na arca de Deus? Na nova arca de Deus? Quem vai entrar? Quem vai entrar? Quando a arca estiver com os escolhidos de Deus,
ele vai fechar a arca por fora. Quem não vai entrar? A pergunta é quem vai entrar e quem não vai entrar. A resposta é os justos, os que aos olhos de Deus são agradáveis a ele, vão entrar na arca. Os ímpios, os que vivem na corrupção da imoralidade, tá? Que vivem longe de Deus, que vivem fazendo o que bem entendem e gostam de fazer, sem se preocupar se isto está ou não agradando a Deus, esses vão ficar de fora da arca. E aí, meu irmão, não tem jeito. Por isso é que nós, que somos do Senhor, que queremos estar dentro da arca, pensemos bastante nisso, tá? Pensemos bastante nisso. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que o Senhor nos acha justos, íntegros? Se agrada de nós? Tem se agradado de nós? Pense nisso, vai meditando nisso. Semana que vem vamos encontrar mais detalhes aqui nesse capítulo 7 para a gente estudar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.